Uma distopia escrita por uma cearense em 1899, a história de um menino bruxo que mora embaixo de uma escada, mas consegue conquistar o mundo, e um orfanato feito para crianças, digamos, peculiares. Bem-vindo ao fantástico mundo da literatura de fantasia. Olá, eu sou Isabel Costa e você está no Letras e Livros. Esse é o programa para falar sobre literatura, leitura e novos autores. Ao longo das próximas semanas, nós vamos ter uma temporada muito especial que vai abordar um gênero que causa muitos conflitos, a literatura de fantasia. A primeira indicação é a clássica coleção As Crônicas de Nárnia, escrita por C.S. Lewis. É um livro muito famoso ao redor do mundo e talvez, muito provavelmente, você já deve ter ouvido falar dele. A história acompanha muitas crianças que atravessam portais mágicos em móveis, em joias e que vão para um mundo fantástico chamado, claro, Nárnia. A gente tem muitos elementos ficcionais e de fantasia que conseguem ganhar o leitor. O C.S. Lewis, eu considero ele um super gênio e a minha formação leitora é muito baseada nisso que ele trouxe, porque através de elementos simples e de situações cotidianas mescladas com ficção, com fantasia, com elfos, com anões, com bichos falantes, ele conseguiu criar um universo muito coeso. A segunda indicação da nossa lista é um livro que durante muito tempo foi considerado puramente infantil, Alice no País das Maravilhas. Mas a realidade é que à época do lançamento, Alice não foi taxado como um livro infantil, nem pelos editores, nem pelo autor. O que a Alice traça na realidade é uma jornada de autoconhecimento. Ela cai dentro do buraco, perseguindo um coelho, e ela consegue encontrar um outro mundo repleto de criaturas mágicas. Mas nesse espaço, o que é que ela vai fazer? Salvar o mundo, claro, um pouco também, e vai conseguir provar para ela mesma que ela é capaz de fazer algumas coisas. Tudo isso, essa personagem e os companheiros dela de jornada fazem enquanto eles tentam dobrar o tempo e dobrar o espaço. A Alice sempre está do tamanho errado. Ela está grande demais, ela está pequena demais, ela nunca parece se ajustar. E isso se compara muito com uma metáfora do que a gente é quando a gente está crescendo. A gente sempre está do tamanho errado, com a roupa errada, do jeito errado. Então eu defendo muito a indicação da leitura de Alice, não apenas os filmes, que também são bons. E agora vamos para a terceira indicação da nossa lista, que é a minha obra preferida de fantasia de toda a minha existência e também os 7 livros escritos por J.K. Rowling tornaram Harry Potter a criança ficcional mais famosa do mundo. J.K. criou um universo cheio de personagens incríveis. Junto do Harry estão os melhores amigos dele, a Hermione e o Rony, que são muito conhecidos e muito amados, e também um montão de outros personagens incríveis. A gente tem a Luna Lovegood, a gente tem a família do Rony, com os irmãos maravilhosos dele, a mãe dele, a Mowgli Weasley, o pai dele, cheio de invencionices. Nós temos os outros amigos do Harry Potter na escola, os professores, os tios dele, que nem são bruxos, mas que têm um papel fundamental na escola. O Harry, na realidade, nem é o meu personagem favorito e eu sei muito bem que também não é o personagem favorito de muita gente. Então, o grande mérito da J.K. Rowling foi criar uma história que não se baseia no seu protagonista, que não é feita somente por um menino bruxo, mas é feita por uma comunidade bruxa que consegue defender a escola, que consegue defender o mundo bruxo, que consegue defender a diversidade no mundo bruxo. A J.K. Rowling, que é uma autora britânica, começou a escrever a obra dela ainda muito jovem, demorou muitíssimo para conseguir emplacar em uma editora. Certamente ela é uma visionária, porque a partir de uma história de fantasia que fala de crianças bruxas estudando em uma maravilhosa escola de bruxaria
feita em um castelo, ela consegue tratar sobre muitos outros temas, inclusive sobre o problema, não sei bem se é um problema, entre os bruxos, aqueles que conseguem realizar magia, portanto tem o sangue bruxo, e os trouxas, que são pessoas como eu e como você. O número 4 da nossa lista é uma coleção que eu confesso, eu tive muita dificuldade para ler, As Brumas de Avalon. A obra mostra o universo ficcional do rei Arthur, que, claro, é uma obra clássica, mas composto e protagonizado por mulheres. Em uma época em que a gente fala tanto sobre a literatura feita por e para mulheres, As Brumas de Avalon é uma leitura fundamental para a gente refletir sobre o que a gente está fazendo hoje, para a gente refletir sobre o que a gente quer escrever no futuro, mas também para a gente ter esse olhar justo, esse olhar carinhoso com a literatura que foi feita no passado. A próxima obra da nossa lista é desconhecida da maioria das pessoas, A Rainha do Ignoto, que é um livro escrito por uma cearense chamada Emília Freitas em 1899 e mostra a trajetória de um estudante de direito que vem de Recife, ou seja, é uma narrativa muito clássica daquele tempo, e ele vem passear no Ceará e ele está perto do rio Jaguaribe e ele descobre uma lenda de uma figura feminina que atravessa aquele rio chamada Funesta, mas na realidade essa figura é a Rainha do Ignoto. Esse é um livro muito importante para a literatura cearense e para a literatura brasileira também. É o primeiro livro desse gênero escrito por uma mulher aqui no país, mas apesar disso ele não é muito conhecido, é um livro difícil de encontrar, mas para quem achar a Rainha do Ignoto, vale a pena comprar pelo preço que for e realizar essa leitura. A próxima indicação da lista é um livro que, na minha opinião, passou subestimado dentro do universo da literatura de fantasia. É o Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares. O próprio título já explica muita coisa pra gente. É um orfanato criado para crianças que têm algumas características, digamos, diferentes do que a gente costuma considerar normal. Então nós temos crianças que ficam invisíveis, crianças que têm superpoderes, crianças que conseguem realizar coisas que outras pessoas jamais conseguiriam realizar, e a grande dificuldade delas é manter esse lar em segurança. E se você está achando que eu não vou falar do universo ficcional criado pelo Tolkien, você está muito enganado. Afinal, como é que uma lista de fantasia ia deixar de fora O Senhor dos Anéis e O Hobbit? Eu costumo dizer que ler essas obras é como fazer uma refeição. A gente precisa colocar na colher, precisa mastigar muito bem até conseguir entender. Então, é desafiante. Eu não gosto de dizer que não é fácil, porque na realidade não tem literatura que seja fácil, mas é muito desafiante ler o Tolkien porque ele é muito detalhista. Então a gente consegue visualizar coisinhas, centímetros dos espaços. Então não é à toa que o Tolkien é considerado o gênio que ele é e esse autor tão aplaudido, porque ele conseguiu construir um universo muito coeso. A oitava e última indicação é um livro que faz parte da minha cartografia sentimental, A Bússola de Ouro. Esse é um dos universos mais fascinantes que eu já encontrei na literatura, porque ele mistura um mundo que parece com o nosso, um mundo real, com pessoas reais, mas que tem alguns elementos muito intrigantes. Por exemplo, cada ser humano é acompanhado por um animal ao longo da sua vida como um protetor, um anjo da guarda. Eu gosto muito de indicar esse livro porque ele também é uma obra que foi subestimada ao longo da história, mas é uma narrativa muito bem construída. Nós acompanhamos uma criança que parte em uma jornada. Ok, isso pode parecer um pouco óbvio, mas é uma jornada muito bonita para salvar um amigo e para descobrir quem ela é de verdade. A
A indicação de hoje é a autora cearense Marília Lovatel, que é autora de obras que são muito aplaudidas, como Coração de Mosaico, mas que também tem um livro de literatura de fantasia que ela fez em parceria com o filho dela, o Matheus Lovatel. O nome do livro é Templárias, Cidade Entre Mundos. Foi lançado logo no começo da carreira da Marília. Ela ainda não era tão famosa, tão conhecida como ela é hoje. Ela ainda não tinha, por exemplo, sido indicada ao Prêmio Jabuti, mas é uma obra da Marília que vale a pena conhecer. Tá chegando ao fim o programa Letras e Livros. Nas próximas semanas, nós vamos ter muito mais conteúdo sobre literatura, leitura e novos autores. E para você que gosta de fantasia, fica ligado. Até logo!